Primeira Igreja Batista do Pará, rumo aos 130 anos. Saúdos, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero pedir que você abra imediatamente a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, nós vamos até o 10, Efésios capítulo 4, do verso 7 ao 10. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor, eu leio na tradução da Almeida Revista e Atualizada. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vamos orar mais uma vez juntos, pedindo a graça do Senhor para esse momento santo que a gente vai partilhar aqui juntos. Senhor Deus, Pai nosso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos a Ti confiantes nos méritos do nosso Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor nesse momento abra os nossos olhos para compreendermos as maravilhas do Teu Evangelho. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, instruindo, direcionando e transformando as nossas vidas, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, nós Te pedimos, ó Deus. E que a Tua palavra, Senhor, habite ricamente nos nossos corações, por meio de Cristo Jesus, em cujo nome oramos. Amém. Meus irmãos, a gente está analisando o capítulo 4 do livro de Efésios, isso você já sabe. E antes de tudo eu quero chamar a atenção para o fato de que o versículo 7, aqui ele inicia com a conjunção mais, e isso sinaliza um claro contraste com o que vem antes. No entanto, esse contraste nem sempre fica evidente em algumas traduções em português, como na ARA e na NVI, que utilizam e em vez de mais, e isso suaviza ou obscurece essa nuance do texto. E aqui o contraste é o seguinte: nos versículos anteriores, versículos 4, 5 e 6, Paulo estabeleceu a base ou o fundamento teológico da unidade da igreja ao usar a palavra 7 vezes. Ele falou de um corpo, de um espírito, de uma esperança, de um Senhor, uma fé, um batismo e um só Deus e Pai de todos. Nesse sentido, somos todos um, nós somos todos iguais, não há distinção. Todos cremos no mesmo Deus, todos fomos salvos da mesma maneira, todos fomos vivificados pelo mesmo Espírito, e nós cremos no mesmo Cristo como Senhor, e todos pertencemos à mesma família espiritual, como um só corpo. Agora, porém, o apóstolo vai se mover da unidade para a diversidade, ao trocar o pronome todos pela expressão cada um de nós. Ele passa de toda a igreja para cada indivíduo dentro da igreja. Ele diz, mas a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Se por um lado, irmãos, todos somos um, do ponto de vista da salvação, como filhos de Deus e membros da mesma família espiritual, nós somos, por outro lado, distintos na questão de dons espirituais distribuídos por Cristo. Embora todos nós recebamos igualmente a mesmíssima salvação, cada crente recebe individualmente, de forma soberana e graciosa, um ou mais dons específicos da parte de Cristo. O apóstolo expressa essa mesma verdade aqui, praticamente com as mesmas palavras, quando ele escreve 1 Coríntios 12, versos 4 e 5, nós lemos esse texto, inclusive, aqui no início. Paulo diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Assim, irmãos, a unidade da igreja não implica em uniformidade absoluta. Graças a Deus que o apóstolo Paulo, depois de afirmar com tanta
tanta ênfase à unidade da igreja nos versículos anteriores, inspirado pelo Espírito Santo. Graças a Deus porque ele faz isso, porque ele afirmou a unidade da igreja com tanta ênfase, mas agora eu também agradeço a Deus por causa desse contraste aqui, porque sem essa explicação nós poderíamos facilmente ser levados a pensar na unidade em termos de uniformidade, como se a verdadeira unidade ela exigisse a eliminação de toda a diversidade no corpo de Cristo. No entanto, Paulo mostra que a unidade cristã ela não envolve singularidade absoluta em cada aspecto particular. Ela envolve harmonia dentro do mesmo corpo, dentro da mesma comunidade de santos. Há diferentes dons, funções e ministérios. E essa diversidade não compromete a unidade. Eu já disse em outra ocasião que são as seitas quem distorcem o conceito de unidade cristã e a substituem por uma unidade superficial, forçada, na qual a diversidade passa a ser vista como uma ameaça à coesão do grupo. Por isso, muitas vezes essas seitas, elas exigem o mesmo tipo de roupa, o mesmo modo de falar, os mesmos hábitos padronizados e uma separação rígida de outros grupos religiosos e às vezes até mesmo do restante da sociedade, como se as pessoas tivessem sido produzidas por um único molde. E não raramente esse molde único que produz tal uniformidade é um líder religioso e autoritário que exige obediência cega. Todos devem concordar com o líder e ser como ele. Você vai encontrar isso no mormonismo, nas testemunhas de Jeová e assim por diante. Assim, até mesmo a diversidade de pensamento, o senso crítico e o debate são desencorajados ou até punidos como se fossem sinais de rebeldia, inveja, orgulho ou deslealdade. No final das contas, a chamada unidade das seitas, ela é mantida através do medo, da manipulação psicológica, do legalismo e de estruturas hierárquicas rígidas, ou seja, por meio de um controle externo, quando um manual de regras institucional passa a sobrepor a consciência individual. E qual é o resultado trágico disso aqui? É que quando acontece de algum crente verdadeiro, ainda imaturo ou mal instruído, acabar temporariamente dentro de um desses grupos, rapidamente, a tendência dessas estruturas é imediatamente sufocar os dons que Cristo concedeu a essas pessoas. Dons como discernimento, ensino ou exortação, que poderiam identificar erros doutrinários e de interpretação ou denunciar abusos de autoridade por parte de líderes, acabam sendo rotulados pejorativamente, reprimidos, considerados incômodos e, por fim, silenciados. E dessa forma, ao tratarem como um problema os dons que Cristo concedeu para o crescimento do seu povo, tais grupos acabam impedindo que uma igreja verdadeira seja formada, purificada e edificada. Paulo, porém, irmãos, apresenta justamente o princípio oposto. A partir do versículo 7 até o versículo 16, ele mostra que no corpo de Cristo, a diversidade de dons, em vez de destruir a unidade da igreja, é um meio para preservar, fortalecer e amadurecer a unidade entre os crentes. Em uma frase, o ponto principal dessa sessão é que Cristo distribui dons à igreja para promover unidade e maturidade até que todo o corpo cresça plenamente nele. É isso que Paulo está ensinando aqui do verso 7 até o 16, nessa grande sessão sobre os dons da unidade. Nos versículos 7 a 10, você vai acompanhando na sua Bíblia a estrutura. O apóstolo fala sobre a concessão dos dons por Cristo e a base dessa concessão. Em seguida, nos versículos 11 a 16, ele explica a distribuição desses dons, cujo propósito é aperfeiçoar os santos e a edificação do corpo de Cristo, até que toda a igreja cresça em unidade, maturidade e semelhança com o próprio Cristo. Então, feita essa conexão com o contexto anterior, nós vamos ver agora como Paulo desenvolve esse ensino, concentrando a nossa atenção nesta noite apenas nos versículos 7 a 10, onde o apóstolo descreve a concessão dos dons de Cristo à sua igreja. O ponto aqui, a mensagem central aqui dessa sessão de 7 a 10 é que Cristo, após a sua humilhação e exaltação, concede a cada crente, concede graça a cada crente, distribuindo dons como expressão de sua vitória
e autoridade. Primeiro, ao seu modo característico, Paulo apresenta aqui a própria realidade dessa concessão por meio de uma declaração geral. Ele sempre faz isso. Ele começa primeiro com uma declaração geral, depois ele desce aos particulares. Ele faz isso no versículo 7, acompanhe na sua Bíblia aí. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Essa graça aqui, irmãos, refere-se não à graça salvadora, mas à graça capacitadora, o poder ativo de Deus que capacita os crentes para servir, assim como em Efésios 3:7 nós já vimos. A graça divina e capacitadora se manifestou aqui de uma maneira específica por meio dos dons distribuídos individualmente a cada crente dentro da igreja universal, dentro da igreja global. Nenhum crente, irmãos, é excluído. Todo crente recebeu alguma capacitação para realizar algum ministério dentro do corpo de Cristo. E quem é o responsável por essa distribuição? O responsável por essa distribuição é o próprio Senhor Jesus. O contexto que se segue deixa isso claro ao afirmar que é Cristo quem desce e sobe e tem o direito de conceder dons. Mas Cristo, irmãos, não apenas distribui esses dons a cada crente, Ele também determina soberanamente a medida que cada crente vai receber. Tudo é concedido, diz o versículo 7, segundo a proporção do dom de Cristo, ou como traduz a NVI, conforme a medida repartida por Cristo. Não é uma distribuição aleatória, mas é uma distribuição planejada, designada, inteligente, independentemente de méritos humanos, senão, de fato, não seria a graça. O apóstolo Paulo afirma praticamente a mesma coisa em Romanos 12:6. Ouça, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Não são os mesmos dons. A graça distribui dons diferentes de uma maneira soberana. E é significativo que em Efésios 4:7, Paulo diga que esses dons foram graciosamente concedidos a cada um de nós. Paulo faz questão aqui, nessa expressão, faz questão de incluir todos os crentes, porque se não fosse essa afirmação explícita, o contexto que se segue, onde ele vai falar de apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, poderia nos levar a pensar que apenas alguns líderes receberam dons e não a igreja toda. Mas Paulo deixa claro que desde o início, que a graça capacitadora dotou cada crente para contribuir com o crescimento do corpo. E essa mesma verdade, você vai ver que ela é afirmada em outras duas passagens do Novo Testamento. Se você quiser tomar nota, nós não temos como olhá-la por inteiro. Romanos 12, 3-8 e 1 Coríntios 12, 4-31, onde o apóstolo vai enfatizar o alcance abrangente e a natureza diversa dos dons concedidos por Deus a cada membro do corpo. E ele nem está sendo exaustivo aqui. Essas listas do Novo Testamento de dons não se propõem a serem exaustivas. A aplicação disso para nós, então, irmãos, a essa altura aqui é muito simples. Nenhum crente é desprovido de dons na igreja de Cristo e, portanto, nenhum crente é inútil para contribuir com a unidade do corpo. Isso daqui confronta duas mentalidades muito comuns dentro da igreja. A primeira atitude é a do crente que pensa o seguinte: eu não tenho muito a oferecer, eu não sei ensinar, eu não sei falar em público, eu não sei cantar, não sei tocar nenhum instrumento, então eu não tenho utilidade nenhuma na igreja, eu não posso contribuir para a unidade, para a edificação do corpo, como aqueles irmãos que têm dons mais visíveis. E meus irmãos, em uma igreja grande e estruturada como a nossa, esse tipo de mentalidade pode encontrar espaço facilmente, porque alguém pode chegar aqui, olhar para tudo isso daqui funcionando, com essa estrutura grande, e supor que a igreja não precisa de mais dons e que ela já está funcionando sob a condução de pessoas com dons bastante desenvolvidos. Mas, meus irmãos, todo crente tem um papel no corpo de Cristo. E não há igreja que tenha tantos dons como a nossa. Eu fico maravilhado às vezes com a nossa igreja, como tem dons de todos os tipos. Tudo que a gente precisa tem aqui. Tem irmãos que são muito dotados, e a igreja, Deus de fato tem abençoado a nossa igreja com muitos dons. Mas não há igreja, irmãos, que tenha tantos dons como a nossa, que não necessite de mais capacitação que o próprio Deus tem dado ao seu povo. Talvez o seu dom não seja um dom visível, talvez o seu dom não seja um dom público, talvez não seja um dom que a maioria da igreja vê,
mas isso não diminui a sua importância e responsabilidade na preservação da unidade da igreja. Não existe membro decorativo no corpo de Cristo, meus irmãos. Às vezes, um ministério silencioso de serviço, encorajamento, hospitalidade, socorro, intercessão, exortação particular, sustenta a unidade da igreja, tanto aqueles ministérios que aparecem mais, tanto quanto o ministério de ensino, por exemplo, no púlpito ou em pequenos grupos. Assim, a igreja, irmãos, não deve funcionar como um sistema de espectadores, como uma grande plateia que se reúne para assistir um espetáculo qualquer. A igreja não é um lugar onde poucos trabalham, enquanto muitos consomem. A igreja ela é um corpo vivo, e por isso que a metáfora do corpo não é à toa. Isso pressupõe um organismo vivo, e cada membro tem uma função. Não existe parte inútil no corpo de Cristo. Não há verruga no corpo de Cristo. Verruga não serve para nada. A não ser que os médicos aí me corrijam e apresentem uma grande função para a verruga que foi descoberta recentemente. Mas até onde eu sei, verruga não serve para coisa nenhuma. E não há verruga dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo existem membros funcionais, capacitados por Ele, e nesses membros estão a vida de Cristo. Por isso, quando cada crente cresce nas virtudes cristãs e passa a exercer fielmente o dom que recebeu graciosamente de Cristo, a igreja cresce em unidade e maturidade. O problema, sabe qual é, irmãos? É que alguns de vocês não estão usando os dons que receberam. E aí alguns podem dizer assim: pastor, lá vem o pastor me atacar, lá vem o pastor, vai nos ofender agora. Meus irmãos, eu tenho pregado sobre unidade, eu estava falando isso para os vocacionados. Você só vai ficar ofendido com essas pregações se você estiver fofocando, se você estiver espalhando maledicência, se você estiver difamando, caluniando os irmãos, se você estiver sentado na igreja como um consumidor. Se esse é seu caso, a palavra vai te ofender realmente. Agora, se você não quer ser ofendido pela palavra, tome a exortação da palavra de Deus e comece a praticá-la. Então, o problema é que alguns de vocês não estão exercendo os dons que receberam de Cristo, como se não tivessem recebido nada. Contudo, alguém pode dizer o seguinte: pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. E aí, meus irmãos, a minha resposta em relação a isso é: você sabe por que você não sabe qual é o seu dom? É porque você não está servindo. É porque você está sentado no banco. Muitos de vocês têm essa dúvida sobre qual é meu dom, qual é meu talento, qual é a minha habilidade, porque não servem em nenhum lugar na igreja. Se vocês estivessem servindo de maneira intencional em diferentes áreas, vocês acabariam descobrindo, em meio ao serviço, quais são os dons que Cristo concedeu graciosamente a você. O dom não é descoberto em teoria, não é descoberto fazendo testes de dons, como algumas igrejas fazem. O dom é descoberto no serviço cristão. Essas coisas podem até ser úteis para você ter um conhecimento dos dons que o Novo Testamento apresenta. Mas você descobre seu dom enquanto você está servindo. Você não descobre seu dom apenas pensando em qual é seu dom. Mas essa não é a única razão por que alguns deixam de servir. Alguns, inclusive, alguns de vocês vieram de outras igrejas, onde vocês eram muito ativos no serviço cristão. É verdade que em certos casos, e eu tenho ouvido alguns desses casos no gabinete, houve abuso espiritual. Vocês foram explorados, pressionados ou até enganados. Alguns de vocês, inclusive, dormiam na igreja, não recebiam salário, eram de alguma maneira enganados e explorados no trabalho. E agora vocês estão buscando restauração, cura de mágoas, da desconfiança, tentando confiar novamente na igreja, estão buscando crescimento e santificação. Mas em reação a isso, alguns de vocês acabaram indo para um outro extremo e simplesmente deixaram de servir. Eram muito ativos nas igrejas em que estavam, mas chegam aqui, veem a igreja funcionando, supõem que não precisa da sua ajuda e acabam ficando sentados no banco. Mas Cristo não retirou de você os dons que Ele concedeu. Aqueles dons com os quais você servia lá na sua igreja, às vezes enganado, equivocado, e você deve usá-los para servir agora muito mais que Deus abriu seus olhos para a verdade. E se Cristo colocou como membro desta igreja local, saiba que seus membros, os seus dons são importantes para a edificação
do corpo do Senhor. Deus te colocou aqui para promover a unidade e a maturidade desta igreja. Portanto, não deixe de servir. Não deixe de se colocar à disposição do Senhor, mas aprenda agora a servir de uma maneira bíblica, em santidade, de modo compromissado, com equilíbrio. Você não está sendo convocado, chamado para passar o dia todo aqui na igreja, para vir todos os dias da semana e nem para fazer uma atividade que negligencia as suas responsabilidades profissionais. Isso é exagero, isso é desequilíbrio. A gente não vê esse tipo de coisa no Novo Testamento. Mas você é chamado agora para equilibrar as coisas e fazer esse serviço para a glória de Cristo. Cristo não salvou você nem a ninguém apenas para ouvir sermão e estudo bíblico, mas também para servir em favor da unidade e maturidade do corpo de Cristo. Por isso a pergunta que cada crente precisa fazer não é apenas que dons Cristo me concedeu, mas também como eu estou usando esses dons para a edificação da igreja. Porque Cristo já concedeu esses dons. Não adianta ficar se perguntando, pensando na morte da bezerra e não agir. Como é que eu tenho usado esses dons? Eu vou descobrir, eu vou me colocar à disposição para servir. E para responder honestamente essa pergunta, aqui vai um conselho prático para todos os membros. Primeiro, estudem a lista de dons do Novo Testamento. Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 11, nós vamos estudar juntos aqui. E 1 de Pedro 4, 10 a 11. Esses textos aqui nos ajudam a compreender melhor a variedade de dons que Cristo concedeu à igreja. E entre esses dons descritos nas Escrituras, pelo menos um deles, ou provavelmente muito mais, foi concedido a você por Cristo. Meu segundo conselho, façam um tour pelos ministérios da igreja, percorram os ministérios da igreja, procurem os líderes, agendem uma entrevista com os líderes desse ministério, conheçam de perto como Deus está promovendo a unidade dessa igreja por meio dos dons que Ele mesmo concedeu ao seu povo. Sirva de uma maneira intencional e regular, não apenas eventual, ocasional, quando a igreja organiza um evento, mas esteja nesse modus operandi de promover a unidade da igreja sempre. E isso você vai poder fazer ao se envolver naquilo que já está acontecendo regularmente nessa igreja, não apenas em eventos. Então experimente servir, envolva-se, ajudem onde houver necessidade e assim exercitem os dons que Cristo lhe concedeu soberana e graciosamente. Amém, meus irmãos? Surge então a pergunta: como Cristo concede esses dons à sua igreja? Qual é a base dessa concessão? Para responder isso, Paulo faz algo muito significativo aqui no versículo 8. Ele faz uma alusão geral a uma passagem do Antigo Testamento para fundamentar a sua declaração e depois ele a explica. Assim ele apresenta aqui em segundo lugar a confirmação bíblica da concessão de dons. Primeiro ele descreveu a concessão de dons e agora ele apresenta a confirmação bíblica. Nós lemos nos versículos 8 e até o 10, onde ele vai interpretar essa citação ou essa alusão bíblica. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, confirem na sua Bíblia, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Essa citação no versículo 8 é muito semelhante ao que encontramos no Salmo 68, 18. Abra sua Bíblia no Salmo 68, 18. Vamos comparar isso juntos. Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, versículo 18 diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Meus irmãos, esses textos aqui têm semelhanças, mas também há uma diferença textual significativa entre o Salmo 68, 18 e a forma como Paulo cita esse texto em Efésios 4, 8. Essa diferença aqui tem chamado a atenção de estudiosos e comentaristas bíblicos ao longo dos séculos e motivado a escrita de muitas páginas na tentativa de como explicar a utilização de Paulo desse
texto do Antigo Testamento em Efésios 4:8. O problema é que o Salmo 68:18 afirma que Deus recebeu os homens por dádivas. Fica aí com os dois textos abertos. Enquanto Efésios 4:8 diz que Cristo concedeu dons aos homens. Em uma frase, Paulo altera aqui o verbo receber para dar. Agora, por que Paulo adapta o texto do Salmo? Estaria ele alterando deliberadamente as palavras das Escrituras? Estaria mudando a própria Escritura? Eu acho muito complicado afirmar isso daqui. E essa não é uma questão fácil. Mas eu acredito que tentar compreendê-la não é apenas uma questão de tecnicalidade inútil. Pelo contrário, é fundamental para nós percebermos a mensagem maravilhosa que Deus tem para o seu povo nessa passagem. Por isso eu quero sugerir que Paulo não está citando literalmente o Salmo, nem tratando o texto como uma profecia direta de Jesus Cristo. Em vez disso, ele está fazendo aqui uma releitura teológica à luz de Cristo. Ele retoma o tema central do Salmo e o aplica apontando para Cristo de maneira intencional e coerente. Deixa eu explicar isso daqui para você. O Salmo 68 fala de Deus como um rei vencedor. Ele vence a batalha, sobe em triunfo, recebe tributos após a vitória e mostra o seu poder. Essa imagem aqui é de um rei conquistador que retorna vitorioso da guerra em procissão triunfal e recebe os despojos da vitória, as recompensas da vitória, aquilo que ele tirou do povo inimigo. É a imagem de um rei que depois da conquista traz consigo escravos da nação conquistada, algumas riquezas dessa nação e o seu próprio povo liberto do cativeiro. E talvez isso daqui se refira a um salmo de Davi composto para celebrar a conquista da cidade dos jebuseus e o estabelecimento da Arca da Aliança no Monte Sião, conforme narrado em 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13. Agora é importante dizer que no mundo antigo, um rei vitorioso, conquistador, não apenas retornava com os despojos, com as riquezas da nação inimiga e os acumulava para si, mas distribuía-os para o seu próprio povo, como de fato Davi fez em 2 Samuel 6,19, depois que ele chega com a Arca da Aliança em Jerusalém, dançando ali diante da Arca da Aliança, ele distribui presentes para todo o povo de Israel. Da mesma forma, no Salmo 68, irmãos, nós encontramos essa mesma imagem aqui de Deus como um rei vencedor, que não apenas recebe tributos após a vitória, mas que também concede numerosas dádivas ao seu povo. Veja isso na sua Bíblia aí, no Salmo 68, acompanhe, eu vou te mostrar a estrutura aqui dessa passagem. Nos versículos 5 e 6, o salmista fala da generosidade de Deus no presente. Ele dá proteção, olha só o que ele concede, olha os dons de Deus. Dá proteção aos órfãos e viúvas, concede uma família aos solitários e presenteia os cativos com prosperidade. Nos versículos 7 a 18, o salmista fala da generosidade de Deus no passado. Ele concedeu a Israel sua presença no deserto, deu chuva para o povo e provisão para os necessitados. Presenteou Israel com vitória sobre os seus inimigos e os enriqueceu com despojos. Os versículos 19 a 23 descrevem a dádiva do cuidado e do livramento de Deus a Israel. Nos versículos 24 a 27, Deus é aquele que abençoa o seu povo, removendo do seu meio aqueles que praticam a injustiça, a iniquidade. E finalmente, nos versículos 32 a 35, Deus dá força e poder ao seu povo. É assim que o Salmo 68 apresenta Deus como um rei vencedor, que não apenas recebe dons, mas também distribui ao seu povo. Paulo, então, pega essa mesma ideia central do Salmo 68, Deus como um rei vencedor que recebe e distribui dádivas, e aplica a Cristo a fim de explicar com que direito Cristo concede dons à sua igreja. Assim, o foco de Paulo, repito, não está em citar literalmente o texto do Salmo, mas em apresentar, por meio de uma paráfrase teológica, por assim dizer, um resumo da sua ideia principal. E para isso ele mantém inclusive algumas palavras do versículo 18, mas agora ele as reinterpreta à luz da pessoa e obra de Cristo Jesus. Portanto, quando Paulo faz essa alusão aqui do Salmo 68, o que ele está tentando comunicar é o fato de que depois de vencer seus inimigos na cruz, a saber, Satanás, o pecado e a morte, Cristo subiu, ou seja, ele ascendeu como um vencedor e concedeu
dons aos homens como expressão da sua vitória e autoridade. Na cruz, Cristo travou a batalha contra Satanás e suas hostes de demônios. Ele entrou em confronto com o poder do pecado e recebeu sobre si a artilharia esmagadora da culpa humana, desde o primeiro pecado de Adão até o do último eleito da história da humanidade. E Cristo também enfrentou a própria morte. Por um momento, Cristo parecia derrotado, como ele se estivesse aprisionado definitivamente numa sepultura, mas a morte não pôde retê-lo. E aqui está a boa notícia para nós. Ao terceiro dia, ele ressuscitou em triunfo, vencendo o último inimigo, a morte, e manifestando publicamente a sua vitória. Mas a vitória não terminou na ressurreição. Depois disso, Cristo ascendeu aos céus como rei vitorioso e trouxe consigo, de um lado, os seus inimigos derrotados, Satanás, o pecado e a morte, e do outro lado, aqueles que foram libertos do cativeiro das trevas, o seu povo, os eleitos. É exatamente dessa posição exaltada e vitoriosa que ele, com autoridade, concedeu dons à sua igreja, assim como o rei vencedor sobe em triunfo e distribui dons ao seu povo, distribui despojos da vitória ao seu povo. E depois de citar o Salmo 68, Paulo faz algo muito interessante aqui, irmãos. Ele para por um instante para explicar esse salmo à igreja Efésia e, por derivação, aos crentes de todas as eras, como a gente lê nos versos 9 e 10. Ora, que dizer subiu, senão que também havia descido, até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para preencher ou encher todas as coisas. A interpretação de Paulo aqui, irmãos, se concentra em duas palavras da paráfrase que ele faz do Salmo 68. O primeiro termo aqui é subiu, que ele vai explicar nos versículos 9 e 10. E a outra palavra é dons, que ele vai desenvolver nos versículos 11 a 16. Com isso, o apóstolo quer mostrar que a aplicação que ele faz do Salmo 68 a Cristo não é forçada, nem arbitrária, nem teologicamente incorreta. Em outras palavras, é como se eles estivessem respondendo a seguinte pergunta: quem é esse que subiu? E o que significa dizer que ele subiu? E quando ele fala da subida de Cristo, ele está falando da sua ascensão. Quando ele fala da sua descida, ele está falando da sua encarnação. Eu estou resumindo, simplificando muito para você aqui. Ele está indicando que Cristo desceu às regiões inferiores da terra de um modo parecido que Jesus fez em Mateus 12:40, quando ele diz que ele iria passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus não está falando aqui, Paulo não está falando, melhor dizendo, que Jesus desceu ao inferno. Não é esse o ensino do apóstolo. E só há uma pessoa que antes de subir desceu, e essa pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. É dele que Paulo está falando. Só há uma pessoa na obra da redenção. Não há 2 sujeitos, um que sobe e outro que desce, mas apenas um, e trata-se da pessoa de Jesus Cristo. O mesmo Cristo que desceu em humilhação é o mesmo Cristo que subiu em exaltação. E o propósito dessa exaltação é claramente declarado: encher todas as coisas. Sem o versículo 10 o argumento ficaria incompleto, porque nós não saberíamos, irmãos, que a ascensão de Cristo ela é relevante para a vida da igreja. Nós pensamos às vezes apenas em termos da sua morte e ressurreição, e parece que nós mantemos Cristo aqui na terra. Parece que Cristo continuou aqui, mas Cristo foi exaltado, e a sua exaltação também é importante para a vida do seu povo. Cristo desceu para subir, e subiu não apenas para subir, ele subiu para encher todas as coisas. E aqui o apóstolo mostra essa sequência, que mostra o movimento só da obra redentora. Foi a humilhação de Cristo que o qualificou e deu o direito dele subir para conceder dons à igreja, deu o direito dele exercer a sua autoridade e soberania sobre todo o universo, como nós já vimos em Efésios 1:22. Ele é aquele que enche todas as coisas. E nessa posição exaltada, a mais exaltada do universo, acima de todos os céus, como nós vimos em Efésios 1:21, acima de todo o principado, poder, autoridade, domínio, ele tem o direito de conceder dons à sua igreja como ele deseja. Ele preenche tudo com a sua glória. Portanto, não apenas a morte de Cristo é essencial para a igreja, mas também a sua gloriosa exaltação. O Cristo vitorioso, irmãos, está liderando a sua igreja nesse exato momento do alto trono, do seu alto e sublime trono nos céus. Ele não apenas morreu e ressuscitou para inaugurar a igreja e depois a deixou
para crescer e amadurecer sob seus próprios recursos, estratégias e habilidades. Pelo contrário, irmãos, ele está ativamente envolvido na capacitação e no empoderamento do seu povo para servir outros e promover o crescimento do corpo coletivo de crentes. Tudo o que a igreja precisa já foi conquistado por Cristo. Tudo que nós necessitamos já foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus. Nós não precisamos conquistar absolutamente nada. E compreender essa realidade aqui molda a nossa perspectiva sobre os dons da igreja. Em que sentido? Não há qualquer razão, irmãos, para orgulho por causa de dons espirituais. O orgulho por causa de dons é, na verdade, uma verdadeira bizarrice, porque quem venceu foi Cristo e não nós. Não fomos nós quem vencemos e conquistamos esses dons. Orgulhar-se por causa de um dom é negar a própria realidade da onde esse dom veio. Os dons que possuímos, eles não são conquistas pessoais, fruto de esforço, dedicação, inteligência, mas são presentes que o Cristo exaltado distribuiu ao seu povo. Foi exatamente esse o problema que surgiu na igreja de Corinto. Ali alguns cristãos começaram a transformar dons em motivo de superioridade espiritual. E isso estava, irmãos, arruinando a unidade da igreja. Por isso Paulo os corrige em 1 Coríntios 4:7 com uma pergunta retórica penetrante aqui. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? E a resposta óbvia a essa pergunta retórica é que todo dom espiritual é um presente recebido da graça de Deus. Eu tenho porque eu recebi, porque ele veio do alto. Portanto, irmãos, dons na igreja não são motivo de competição nem de comparação entre os irmãos. Eles são motivo de gratidão. Cada dom que existe na igreja é motivo de gratidão pela variedade de dons soberanamente concedidos por Cristo para a edificação do seu corpo. Quando nós vemos um irmão espiritualmente bem dotado, talvez até mais capacitado do que nós em determinado ministério, e nós percebemos que ele usa esse dom abnegadamente para a edificação da igreja, nós deveríamos ser capazes de dizer, irmãos, ó Deus, muito obrigado por ter abençoado tão abundantemente esse irmão. Como nós temos sido edificados pelo dom que concedeste a ele. Quão é preciosa a tua capacitação para que esse irmão nos sirva com os seus dons. Porque, irmãos, quando o irmão serve bem na igreja com os dons que recebeu de Cristo e é reconhecido por isso, tal reconhecimento não o exalta. Antes, esse reconhecimento exalta a Cristo, porque isso revela a generosidade e cuidado de Cristo para com o seu povo. E desse modo, repito, Cristo é exaltado. A competição, então, ela vai se transformar em alegria pelo que Deus está fazendo na vida da igreja por meio dos nossos irmãos. Deus está concedendo Ele mesmo esses dons para a edificação do seu povo. E por isso não deveria haver inveja, competição, disputa, rivalidade por causa de dons. Mas compreender que os dons são presentes da vitória de Cristo não corrige apenas o problema do orgulho espiritual, irmãos. Isso também confronta um problema muito comum na vida da igreja. E qual é esse problema? A postura de passividade e fracasso espiritual. A postura de derrota, como se nós fôssemos completos derrotados, como se nós não tivéssemos ânimo, disposição e capacitação para servir. Se os dons que nós temos são não usá-los para servir a igreja e promover a sua unidade, permanecer sentado no banco, sem contribuir para a edificação do corpo, é uma declaração, ainda que silenciosa, irmãos, que Cristo é um derrotado, que Ele não venceu, que a sua obra redentora não faz diferença nenhuma na vida da igreja, não faz diferença nenhuma na nossa vida. Mas faz toda a diferença, irmãos. Ele venceu Satanás, o pecado e a morte, como eu já disse. Ele venceu para encher todas as coisas e de modo especial a igreja com a plenitude da sua graça e com variedade de dons necessários para a edificação do seu corpo. Cristo, após a sua humilhação e exaltação, concede graça a cada crente, distribuindo dons como expressão da sua vitória e autoridade. Esse é o ensino central dessa passagem. Portanto, não deixe de participar da manifestação pública da vitória de Cristo na vida da igreja.
Quando um crente exerce seu dom, ensinando, auxiliando, aconselhando, cuidando, administrando, encorajando, ele está participando da vitória e do triunfo de Cristo e demonstrando, manifestando isso publicamente. Nós devemos, portanto, valorizar os dons que Cristo conquistou e distribuiu à sua igreja a preço de sangue, não foi barato. E nós devemos, portanto, usar fielmente esses dons para a unidade e edificação do corpo de Cristo. E eu quero sugerir, em conclusão, que você faça esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero te servir melhor. Eu quero promover a unidade do corpo. Eu não estou falando apenas de você se envolver na organização de um evento, enfim, sem a consciência até de que aquilo deve promover maior unidade na igreja. Mas busque, além de praticar aquelas virtudes cristãs que nós já consideramos em Efésios 1 até o 3, busque também colocar os seus dons a serviço do povo de Deus, a sair do isolamento, a sair do erro de Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas. Coloque a sua vida à disposição por inteiro para servir a igreja e promover a sua unidade. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado por nos apontar a direção, por aparar as arestas que impedem de enxergarmos claramente qual é a tua vontade, e a tua palavra tem cumprido esse propósito nas nossas vidas. Ó Deus, que o teu corpo aqui reunido nesta noite e outros irmãos que não estão aqui hoje presentes possam funcionar, possam servir, possam se relacionar como um verdadeiro corpo em harmonia, apesar da diversidade, porque a nossa ligação está no Cristo vitorioso, que subiu para capacitar o seu povo e levar o evangelho adiante por meio de nós. Nós oramos assim no teu santo nome, no nome do teu filho amado. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.